O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando Tomé viu e ouviu Jesus ressuscitado, exprimiu em poucas palavras o que sentia no seu coração naquele momento: meu Senhor e meu Deus. É um ato de fé, é um ato de entrega e ao mesmo tempo um ato de amor. Através desta frase, que não é simplesmente algo que sai da boca sem pensar, mas é algo que realmente sai de um coração apaixonado pelo seu Senhor. Isto significa que Tomé confessa abertamente que Jesus é Deus e o reconhece como o seu Senhor. São João Paulo II, a respeito desse episódio que nós acabamos de ler nesta página do Evangelho de hoje, presente no Evangelho de São João, capítulo 20, dos versículos de 24 a 29, ele havia dito assim: esta é a fé que nós devemos renovar. Que fé? Reconhecer Jesus como Deus, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então São João Paulo II havia dito: esta é a fé que nós devemos renovar na esteira de incontáveis gerações cristãs, que ao longo de 2000 anos confessaram a Cristo, Senhor invisível, chegando até o martírio. Devemos fazer nossas, como muitos outros fizeram, suas palavras de Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 8. E o que dizia esta passagem da Bíblia, da carta de São Pedro? Dizia assim: este Jesus vós não o vistes, mas o amais. Vós também agora credes nele sem o ver, e crendo, escutais com alegria inefável. E continua São João Paulo II dizendo: esta é a autêntica fé, entrega absoluta às coisas que não se veem, mas são capazes de satisfazer e enobrecer toda uma vida.
Isto que São João Paulo II nos ensina é aquilo que constantemente a gente acaba fazendo, uma reflexão aqui na igreja, que para ter fé, a gente não precisa ver, não precisa sentir, basta se entregar e confiar. Queridos irmãos e irmãs, precisamos da fé para fazer um bom e verdadeiro caminho cristão, com compromisso e ao mesmo tempo com fidelidade. Se nós não tivermos uma fé madura, consistente, nós não vamos conseguir ser perseverantes na nossa vida de cristãos, porque existem muitos desafios que nos querem tirar do caminho de Deus, mas é a fé que nos mantém de pé. Precisamos da fé para enfrentar as tempestades da vida. Vocês muito bem sabem que constantemente nós temos surpresas e muitas delas desagradáveis. E como é que a gente consegue enfrentar os problemas, as dificuldades, os obstáculos, as provações que nos acontecem no dia a dia? Somente pela fé. Então nós vamos ser vencedores na vida se mantermos vivos dentro de nós essa experiência de fé. Precisamos da fé para dar autenticidade ao nosso testemunho cristão. Com certeza a maioria das pessoas se preocupa em ser bom exemplo para os outros, mas se não for pela iniciativa de uma caminhada de fé, nada daquilo que muitas vezes nós apresentamos para o outro será reconhecido como verdade. E aí então não se terá os seus devidos frutos. Então até para o nosso testemunho a gente precisa da experiência da fé. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, no meio do trajeto, por várias situações e ao mesmo tempo por alguma circunstância, nós somos tomados pela dúvida, nós somos tomados pela incerteza. Quem que já não teve, entre aspas, assim podemos dizer, a sua fé um pouco abalada? A maioria das pessoas. Tomé, que estava ali, junto com Jesus, foi escolhido a dedo pelo próprio Jesus, viu Jesus realizar tantas coisas maravilhosas, teve a vida abalada, teve a sua experiência de fé abalada. Quanto mais nós não vamos ter, né? Então isso acontece na nossa caminhada cristã. Porém, aqui está o nosso grande desafio. Qual desafio? Não permanecer na dúvida, não permanecer na incerteza, não permanecer na insegurança, mas caminhar um passo à frente. E sabe o que significa dar esse passo à frente na nossa vida? É redescobrir, a partir daquele deserto em nossa vida, porque é isso que nos acontece quando a nossa fé está abalada. A gente entra num deserto, e entrar no deserto não é uma coisa gostosa, que a gente pode dizer satisfatória, é uma verdadeira aprovação. E o deserto na nossa vida vem quando as coisas nos pegam de surpresa, desprevenido. Está tudo bem em casa, de repente acontece uma doença e grave, e que leva talvez até a óbito. Você está trabalhando, de repente você perde o emprego, e você tinha adquirido um monte de compromisso, de dívidas, e vai pagar como? Vai sustentar a família de que jeito? Essa pandemia mesmo que nós estamos vivendo é um deserto. Então, dar um passo na caminhada de fé, né, para sair dessa experiência de dúvida, de incerteza, de insegurança,
significa então redescobrir o quanto somos amados por Deus, o quanto a força de Deus nos concede para derrubarmos as nossas barreiras. Redescobrir que somos amados por Deus significa ter esta certeza que por mais difícil que esteja a situação da nossa vida, mas nós não somos esquecidos por Deus. Talvez a gente não consiga aquilo que a gente quer nas nossas orações, mas Deus nos dá o necessário para a nossa vida e aquilo que realmente nós necessitamos. Olha só, desde quando começou essa pandemia, tudo quanto talvez já tenha acontecido, olha, dá uma olhada para trás e veja o quanto você já caminhou, quanto você conquistou, quanto você conseguiu suportar, quanto você conseguiu realmente vencer. É o amor de Deus. Então a gente precisa fazer esse olhar da nossa vida e redescobrir o amor de Deus presente em nossa vida. Daí então, poderemos aclamar como Tomé: meu Senhor e meu Deus. A gente só pode dizer esta frase, que é uma oração de entrega, de amor, de fé, se a gente conseguir enxergar isso na nossa vida, né? O amor de Deus, a força que Deus nos dá. Se a gente conseguir dar este passo na nossa vida, sair do nosso medo, da nossa dúvida, da nossa incerteza, da nossa insegurança e ir aos braços do Pai, aí então a gente pode dizer: meu Senhor e meu Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, Nossa Senhora, que estava naqueles dias tão perto dos apóstolos, deve ter seguido atentamente a evolução da alma de Tomé. Talvez tenha sido ela que impediu que o apóstolo se afastasse, que permanecesse na dúvida, que perdesse a sua fé. Talvez tenha sido Nossa Senhora que tenha ali chegado com Tomé e falado: olha, você não conseguiu ver o meu filho ressuscitado, mas não deixa essa dúvida fazer morrer dentro de você tudo aquilo que você já acreditou na tua vida. Mantenha firmes, que uma hora você vai ter esta experiência com Cristo ressuscitado. E foi o que aconteceu, como nós vimos então na segunda parte do Evangelho de hoje. Então, com certeza, Nossa Senhora estava ali próximo a Tomé e o ajudou a manter firme na sua caminhada cristã. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos confiar a Nossa Senhora nesse dia de hoje. Aqueles momentos difíceis em que a nossa fé fica abalada, e pedir que ela nos ajude a continuar no caminho do Senhor. A hora que você estiver sentindo que você está quase escorregando, quase escapando das mãos de Jesus, pede socorro para Nossa Senhora, que ela te mantenha no caminho do Senhor. É o pedido que a gente tem que fazer. E pode ter a certeza, assim como Maria ajudou Tomé, Maria vai ajudar você também no teu caminho cristão. E você sairá vitorioso em todas as suas batalhas, em todas as suas lutas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.